Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano. Quem vos fala nessa oportunidade é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Dominical aqui no Templo Sede, de Jaraguá do Sul, e, acima de tudo, servo do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos esforçando para o trabalho do Reino de Deus. E nessa oportunidade está comigo nosso irmão em Cristo, presbítero irmão diácono Eliezer Petri. Ele é coordenador geral da Escola Dominical aqui no campo de Jaraguá do Sul. E é uma bênção, é meu amigo, é nosso companheiro de trabalho, o Eliezer. Paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. É uma alegria estarmos novamente com vocês aí para mais uma pré-aula da nossa EBD em Dia. Irmão Eliezer, nós pelo menos umas 3 vezes por semana a gente faz um curso na cidade vizinha aqui chamada Joinville, né? Faz um curso todas as quarta-feiras, que é um curso para uma capacitação para professores da escola dominical, né, e mestres, né? Estamos todos no mês de março mesmo, todos os finais de semana. O irmão Eliezer é coordenador, eu sou o segundo coordenador do campo aqui da escola dominical. Nós estamos sempre interagindo, sempre conversando, sempre falando. E às vezes até a esposa brinca, essa semana tu falou mais com o Eliezer do que comigo. Brincadeira essa parte, brincadeira. Mas é sempre uma alegria. Deus nos dá amigos, dá companheiros para desenvolvermos junto o trabalho no Reino de Deus. E é uma benção. Trabalhar em unidade é uma benção. E a lição número 3, irmão Eliezer, do dia 16 de abril de 2023, vai falar ciúme, o mal que prejudica a família. Vou pedir para o senhor já levar a palavra a Deus em oração. Deus venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, nosso ministério, nossos irmãos que estão do outro lado também. Amém. Oramos. Deus amado, te louvamos mais uma vez por estarmos na tua presença, estarmos aqui aprendendo da tua palavra. Direciona, Senhor Deus, esse momento que vamos estar aqui. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, professores que estarão acompanhando, Senhor Deus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição, já estamos na terceira lição desse segundo trimestre de 2023. O tema geral é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E o texto vai dizer, porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática ele vai nos dizer, o ciúme é uma obra da carne, só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção, que é um sentimento. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 37, 37, e temos alguns versículos aqui. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José
de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Pila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levavam José para o Egito. Bom, são desafios, né? Dentro da família, dentro do ambiente familiar, nós podemos ter alguns problemas. A gente viu na lição anterior, irmão Eliezer, quando um pai e a mãe optam por um dos filhos e os problemas que isso pode trazer. A gente vai estar vendo aqui o exemplo de José, irmãos, a inveja entre os irmãos. Quando esse sentimento, irmãos, é gerado no coração das pessoas. E a gente vai estar vendo que esse sentimento já não nasceu na terra, ele nasce no céu. Vai estar vendo lá na frente. A introdução diz: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme de seus irmãos. A verdade é que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por este motivo, eles o viam como um delator e vencedor de hostilidades deles. A lição de hoje tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Olha, 0.1, a falha no tratamento dos filhos. Pois é, temos aí, né, essas consequências, irmão Luiz, que trazem aí, veja que é tudo uma consequência vai levando a outra, né? Começa lá com a predileção, né? A má estrutura da casa, da família e, consequentemente, né, uma família. E é interessante que o comentarista ele coloca aí algo que me chamou bastante atenção e é algo real no nosso meio, né? Ciúmes, né? Todo mundo tem pelo menos um pouquinho lá dentro do seu coraçãozinho, né? Escondidinho às vezes, e é algo que nós precisamos estar constantemente cuidando, né? Porque as consequências vêm e nós vamos ver essas falhas, né? Começando aí por Jacó, o pai, né? Onde ele não cuidou na preferência, né? Não teve ali o cuidado devido, né? E acabou vindo essas consequências, né? Então o subtópico 1 vai tratar dessa preferência de Jacó, que lemos lá em Gênesis 37, né? Onde relata que Jacó, visivelmente, ele amava mais José por ser o seu filho já na sua velhice, já concebido, né? E era o filho, né, especial para ele, né? Então, certamente José era o filho mais próximo, né, por ser o menor, né, estava mais próximo de Jacó, estava mais próximo dele, né, tudo que ele pedia olhava o primeiro que ele poderia ver ali para pedir algo era José. Então sempre isso naturalmente aconteceu, que Jacó amava mais o seu filho, né? Então essa preferência veio naturalmente e ali vai dizer assim: entretanto, independente de ser filho da sua velhice, José era um dos seus muitos filhos, né? Então, como a gente já viu nas lições anteriores, né, era uma família grande, né? José era o 11º filho de Jacó e o seu pai, né, ele tinha os seus outros filhos, né? Jacó tinha os outros filhos e deveria ter esse cuidado a mais, né, de estar cuidando dos seus filhos. Eu me lembro, irmão Luiz, aqui, quando eu leio esse texto, sobre esse cuidado de pai, né, eu me lembro da história de Jó. Né? Jó,
ele tinha os seus 7 filhos, e vai dizer já logo no primeiro capítulo que ele, quando seus filhos iam dar banquete, a gente já entende ali que havia uma comunhão muito boa, né, uma amizade muito boa nos seus filhos. Ele tinha um cuidado muito grande na questão se os filhos estavam pecando ou não, né? Tanto que ele oferecia, logo depois dos banquetes, ele oferecia sacrifícios a Deus por medo de seus filhos, em algum momento nos seus banquetes, ter passado da conta, né? Então Jó era um homem íntegro, um homem cuidadoso, né? Que cuidava, zelava da sua família. Então aí está a importância de um pai, de uma mãe, né? Cuidar, né? Para cada passo que vai dar, cada atitude, cada ação tomar dentro da sua família, né? Então a gente vê essas falhas, né, na vida de Jacó, na família de Jacó, né? E aí a gente vai vendo algumas consequências, né? Então no final do nosso subtópico vai dizer assim que na lição 2 estudamos a respeito do problema que foi gerado por essa predileção, né? E também na vida de Isaac e de Rebeca, entre Esaú e Jacó. Então veja que essa consequência, ela veio vindo, né? Então, eu imagino assim, irmão Luiz, que Jacó, por ele ser, em algum momento, né, na infância dele, ser desprezado, ele trouxe isso para a sua família também naturalmente, né? Não teve esse cuidado, né, de mudar algumas coisas, e é esse cuidado que nós devemos ter, né? Existem algumas falhas nas nossas famílias que nós precisamos pedir a Deus. E essa lição de hoje, ela vai nos dar essa orientação dentro da palavra de Deus, para que nós venhamos cuidar os passos que nós estamos dando dentro das ações, dentro da nossa família, né? E eu estava pensando aqui, meu nobre irmão, companheiro, o senhor pontuou muito bem, sentimento faccioso, Jacó já tinha trazido de divinação anterior, e Jacó trouxe para dentro da casa dele, e trouxe dentro do lar, de onde ele nasceu, entre Isaac e Rebeca. Ele trouxe esse sentimento faccioso, e ele parece que não estava liberto disso, e aplicou dentro da sua casa. Fato que todas as esposas, as 3 outras esposas, a outra esposa Leia, as 2 concubinas, e agora Raquel foi a última a gerar filhos. É claro que ele tinha um olhar diferente para Raquel, devido à esterilidade de Raquel, que lembrava muito parte da história dele, que foi a esterilidade da própria Rebeca. Exatamente. Mas esse cuidado, irmãos, dele presentear a mais um filho do que o outro, é um problema. Nós falamos isso na lição passada, na pré-aula passada, da igualdade, tratar com igualdade todos os outros filhos, porque todos eram filhos. Todos mereciam uma túnica. Não havia necessidade de fazer uma túnica tão especial para Jacó, né? É fato que existia uma promessa, né? A gente viu os sonhos dos feixes, né? Do sol e as estrelas, que eram sonhos proféticos, que Deus deu a José, né? Por certo, Jacó guardou isso no coração, lembrando um pouco da história dele. Mas aqui não diz, o texto não diz, a Bíblia não diz que Deus aprovava esse comportamento. Deus não aprovava esse comportamento paterno de Jacó. Deus nunca aprovou esse sentimento faccioso de Rebeca e de Isaac dentro do lar anterior a eles também. Então é fato, irmãos, que como pais, eu vou ser redundante na informação, tem que se haver um cuidado extraordinário, muito grande, para não gerar problema entre os filhos, né? E entre pais e filhos, e entre os próprios irmãos. Exatamente. Então veja ali que dentro ainda já do nosso subtópico 2, né, que o irmão Luiz está falando, né, sobre essa túnica que Jacó vai fazer ao seu filho. Então isso, qual era o símbolo, né, que ficou dessa túnica ali perante os seus irmãos, né? O símbolo desse traje especial significava favoritismo na parte do pai. Por isso, né, lá no versículo 4, vai dizer que eles se aborreceram. É claro, né, irmão Luiz, que essas consequências, né, ela vai passando, né, e vai se transformando, e vai aumentando, e esse aborrecimento no coração deles era porque já tinha uma raiz, né, de amargura, né, que brotou através do ciúme, por ser o filho ali preferido do pai, né, e eles também, a gente vai começar a ver mais à frente agora,
que os seus irmãos também não começaram a não ter esse cuidado de alimentar essa raiz, né, de amargura dentro do coração deles, né? Ainda dentro do nosso subtópico 3, é interessante que o nosso comentarista coloca ali que a inveja ela não permite compreender os desígnios de Deus. Veja que ali Deus claramente tem uma promessa, né, num sonho profético para José, só que devido, né, essa raiz de amargura, brotada ali através dos ciúmes, né, que se elevou para esse espírito faccioso, eles não conseguiram ver o falar de Deus através dos sonhos de José. José não estava entendendo também, né? Ele na sua inocência, digamos assim, ele foi e contou o sonho aos seus irmãos, ao seu pai, e veja só que tudo aquilo é algo assim, irmão Luiz, que tudo parece estar calmo, mas uma palavra às vezes que sai fora do contexto, parece que tudo se levanta, né? Uma palavra que sai, às vezes, não acontece aí, às vezes, na sua família, ou já aconteceu talvez com você, né? Às vezes parece que está tudo em paz, né? Mas uma palavra que sai, né, já é motivo que parece que é aquela última gota, né, no copo d'água, né? Nós precisamos já chamar o nosso primeiro intervalo, né? E já estamos de volta para o nosso segundo bloco, para o segundo ponto, com a nossa EBD em dia. Aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em dia, com o nosso segundo ponto, nosso segundo bloco da terceira lição desse trimestre, que o tema geral é relacionamentos em família, e a lição de hoje, ciúme, o mal que prejudica a família. Irmãos, existia um sonho, eu estava pegando o gancho do primeiro ponto aqui, existia uma profecia, existia um projeto divino de salvar não só salvar uma nação, que quando eles vão descer ao Egito, são 72, 74 almas, se eu não me engano, né, que vão ser salvos da fome por um José, né, que foi levantado por Deus para salvar não só aquela família, mas salvar o mundo. E lá no Egito, Deus formou uma nação inteira no Egito, irmão Eliezer. Foi extraordinário o que aconteceu. Existia toda a questão profética. Agora, o que eu não concebo, né, o que eu não posso conceber, é que Deus ia precisar de atos, desordem familiar para gerar um milagre. Deus, com certeza, como eu falei na lição passada, teria caminhos diferentes. Salvo que, mesmo com nossos descaminhos, nossos erros, Deus vai cumprir o seu projeto, né? Mas quanto choro, quanto problema a gente pode evitar, irmão, se a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Porque esse sentimento faccioso, ele nasceu no céu. Por incrível que pareça, o primeiro invejoso chama-se Lúcifer, aquele que manda a luz, né? Alguns estudiosos o entendem como o regente do coral celeste, né? Ele teve usurpação, ele invejou, ele deixou que brotasse no seu coração amargura, inveja, né? Sentimento de pé de igualdade com Deus, como se isso fosse possível, né? Então esse sentimento permeou o coração desse ser, que era um ser de luz, ser angelical, e ele dividiu o sentimento com 1/3 dos anjos. 1/3 é muita coisa, irmão Eliezer. Revolta, depois os irmãos conhecem a história. E nós, irmão, nascendo em pecado, como a Bíblia fala, nós temos esse sentimento já pré-estabelecido dentro de nós. A gente não vigiar, não só falando de casa, falando de ministério, de igreja. Às vezes não queria entrar no método da questão já, mas quantas vezes Deus, né, quando Deus levanta alguém, quer levantar alguém. Claro que Deus não vai pedir permissão para outro homem para fazer isso. Deus usa homens para manifestar isso, é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo que Deus usa homens para manifestar algumas coisas através da vida de alguém, muita gente não gosta, né?
Começa parâmetros, né? Eu conheço fulano. Enfim, por uma série de empecilhos, irmãos, para tentar menosprezar o ministério do irmão. Aqui não queria entrar nessa questão agora, mas o irmão Eliezer tem para trabalhar sobre o ciúme como causa de conflitos. Isso, daí temos essas consequências, né? O ciúme, né, como causa de conflitos, né? O subtópico 1 vai falar a túnica, o símbolo do desprezo. A gente já falou no tópico anterior alguma coisa sobre essa túnica, né? Então essa vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fio de linho grosso. A túnica colorida de José colocava em posição de destaque em outros filhos. Como nós falamos já, né? Esse destaque que seu pai deu através dessa túnica, né? Então ele vai provocar esse ciúme, ainda vai fazer arder mais ainda esse ciúme no coração dos seus irmãos, né? Então o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências. E a gente já vai ver nesse nosso subtópico 2 o agente do conflito familiar. Então os irmãos de José, eles se sentiam ignorados pelo pai. Veja que não foi palavras, né? Não foi palavras diretamente de Jacó atribuindo aos seus filhos. Certamente Jacó, o interesse de Jacó não era, né, fazer com que seus filhos fossem desprezados por ele, mas uma atitude fora da condição que Deus quer para os nossos corações, né? Não, às vezes não é palavras, às vezes não é nem nós nem imaginamos o que pode provocar. Aí está a importância de nós estar sempre em constante vigilância, em constante preocupação, se Deus está aprovando as minhas atitudes, a minha forma de andar, a minha forma de agir, a minha forma de se comportar diante das pessoas, diante dos meus amigos, colegas, da minha família, né? Então, esse cuidado nós precisamos ter, porque essa é uma condição da nossa natureza pecaminosa. Isso sempre vai ser uma briga com o nosso velho eu, né? Esse espírito sempre, enquanto nós estiver de carne e osso, sempre vai ter um ladinho lá que, se você não cuidar, vai dar espaço, vai dar lugar, vai agir, as tuas atitudes, através das suas atitudes. Sabe aquele momento que você, a minha esposa às vezes me cobra, né? Às vezes você está ali no trabalho, alguma coisa, você chega em casa, fala, às vezes você não imagina a forma que você falou, mas quando você viu, você falou, né, mais rude, né? E a pessoa que está ouvindo, né? A pessoa que está ouvindo, semelhando essa tua atitude, ela vai perceber, né? Sem que você perceba muitas vezes, né? Então, esse cuidado que nós precisamos ter e que começou a causar essa série de consequências aqui, se a gente for ver na família de Jacó, né? Então, qual foi a consequência, né? Devido à inexperiência, imaturidade, né? Arrogância, seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna, não aceitaram sequer ouvir, né? Veja só, o filho preferido, né? Por isso encheram de rancor, de ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Veja só que triste. E o problema é que, com certeza, Jacó sabia desses problemas. E eu fico imaginando, não estou apontando Jacó, mas muitas vezes o pai sabe dos problemas e não toma as atitudes corretas. Ou, pelo contrário, às vezes toma uma atitude que incentive esse tipo de seletividade. É claro, irmãos, que cada um ser humano, ele age, reage, interage com o mundo dentro das suas características. É fato, irmãos, nós somos diferentes, agimos, interagimos de forma diferente com relação ao mundo. Mas, irmãos, o pai e a mãe tem que ter um filtro muito grande, um cuidado grande. E Jacó foi deixando, porque na casa dele, na casa paterna onde ele via, já houve problemas. Daí ele tinha um carinho muito grande por Raquel. Aí Raquel demorou a gerar filhos, e veio os filhos. Existia um projeto sobre a vida de José, existia um projeto, sim,
Mas o cuidado do pai é que eu vejo que o pai não poderia evitar algumas coisas, né? E aí, mas se Jacó tivesse evitado, José teria sido governador do Egito? Eu acredito que sim, irmãos. Que, como eu disse, Deus nem sempre precisa de uma tragédia para levantar, para concretizar um milagre, né? É óbvio que os caminhos de Deus são perfeitos, né? Os planos de Deus ninguém pode compreender. Só viver, aceitá-los e dar glória a Deus, né? Mas fica aqui para nós o cuidado, o carinho, o exemplo, para nós pais, termos essa consciência, irmãos, de que temos que ser cuidadosos concernente ao tratamento dos nossos filhos, para evitar, muitas vezes, aqui o texto diz, o ciúme de um filho pelo outro pode gerar morte. A gente tem visto, irmão, morte. O que falar, irmão Eliezer, de Caim? Né? Pode parecer normal para você, mas para mim é muito chocante. Na terra existiam 2 crianças, né? Entre aspas, que a gente subentende, né? Não entrar em nenhuma linha teológica agora, né? Pai e mãe, dois irmãos que brincavam junto. Abel e Caim cresceram junto, eles brincavam junto, eles correram junto, eles dormiram junto, eles faziam tudo juntos. Irmãos, porque um prestou um culto diferente do outro. Abel não fez nada para Caim. Abel, irmãos, não fez nada para Caim. O ciúme do tratamento de Deus na vida de Abel o levou a ser vítima de seu irmão, que por ciúme. Por ciúme. Então as tragédias, a Bíblia diz que não é nada novo debaixo do céu. O que existe hoje é uma proliferação do erro, mas os erros não são novos, pois Caim conseguiu se levantar e matar o seu irmãozinho que ele amava. Amava entre aspas, né? Não sei se amava, né? Isso é um sentimento egoísta, um sentimento narcisista, de inveja, ciúme do mais terrível possível. Matou o irmãozinho que cresceu com ele. Não tinha outro, era aquele. Depois veio 7, os outros irmãos, né? Mas era aquele, irmão Eliezer. O que ciúme faz? Olha as tragédias que podem acontecer. Nas nossas casas não é diferente, irmão. O que as nossas casas têm de diferente? Claro que nós temos o Espírito Santo, servimos a Deus, entendemos que o nosso lar tem que ser diferente, mas nos nossos dias nada diferente. E é interessante que o nosso comentarista ele coloca aqui que o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. O que é egoísmo? É eu cuidar de mim, né? Cuidar do meu sentimento, cuidar que tudo venha a mim, né? E a gente entende, né, esse ciúme de Caim, né? Ou seja, havia algo já ali plantado no seu coração. Havia algo plantado no coração dos irmãos de José. Ou seja, eles, como o nosso comentarista coloca aqui, como se fosse uma infecção que se espalha num corpo doente. Vai indo, né? A pessoa acaba não tendo mais controle e começa a sair, simplesmente começa a sair para fora, começa lá dentro. A pessoa não percebe, não trata no início, não trata com o remédio devido no início. E aí quando começa a sair para fora, né? É somente a misericórdia de Deus agindo na vida dessa pessoa. E finalizando ali o nosso subtópico 3, né, vai tratar dessa extensão do ciúme, que nessa presente lição analisamos que o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações, trazendo aí, que nós já comentamos aqui, né, pode trazer problemas na vida conjugal, amizades sinceras, relacionamentos profissionais, né? Geralmente, onde o ciúme está presente, existe desprazer, desgosto. Mais desprazer, mais desgosto que felicidade, né? Não há aquela verdade, né? Aquela serenidade, né? Então, aquele ambiente de desconfiança, insegurança, né? A pessoa, às vezes, com aquele cuidado de ter o controle, né? De estar tudo sobre o seu domínio, né? Então, isso é o ambiente onde predomina, né, essas coisas, a extensão do ciúme, aonde pessoas carregadas que não tratam mais isso de uma forma que já tomaram uma proporção muito perigosa para a vida do crente, para a vida do cristão. Precisamos, né, estarmos cuidando, né, na palavra de Deus, essa forma de nós agir. E aqui, não vou entrar, preciso chamar nosso próximo intervalo.
E no terceiro bloco vamos tratar mais dos casos mais delicados que envolvem o ciúme também, né? Grandes tragédias, falamos sobre Caim e Abel, né? Mas outras tragédias que nos cercam nos dias de hoje, através de ciúme, pessoas que até dizem que amam desesperadamente, mas matam, né? Crentes também, né? Eu preciso chamar nosso próximo bloco, e já estamos de volta com uma sobremesa para o terceiro bloco, para a nossa conclusão da terceira edição do trimestre. Por enquanto, Deus te abençoe. E já estamos de volta com o nosso terceiro bloco e com a nossa conclusão da terceira edição do segundo trimestre desse ano de 2023. O tema geral, lembrando mais uma vez, é relacionamentos em família. Superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Oliezer, ciúme pode causar tragédias familiares, o ciúme entre os santos de Deus e vencendo o ciúme. Veja aí, né? Então são os males dos ciúmes, né? Então as notícias, elas não são poucas, tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos que pessoas prejudicam as outras pessoas por causa do ciúme. E aí a gente tem um exemplo, né? Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa. Isso vai falar lá em Marcos, capítulo 15, versículo 10, por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Então veja só, irmão Luiz, até o nosso mestre amado Jesus sofreu com o ciúme das pessoas, né? Veja a que proporção que chega e quão perigoso é e quão importante é nós estarmos cada dia fazendo uma análise do nosso coração, né? Como está o meu coração? Como é que estão os meus sentimentos, as minhas emoções, né? O ciúme entre os santos de Deus, se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. É simples de nós analisar, irmão Luiz. Deus, Ele criou o ser humano para relacionamento. O inimigo das nossas almas, ele quer nos manter distantes. Porque enquanto nós estiver sozinho, estiver com relações com outras pessoas rompidas, ele consegue trabalhar, ele consegue agir, ele consegue adentrar, ele consegue fazer de nós escravos, né? Então, é algo que nós precisamos sempre estar cuidando, né? Como é que está a minha relação com o meu próximo? E nós Paulo, ele vai dar um exemplo, né? Um exemplo muito lindo lá no Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um de vós considere-se os outros superiores a si mesmo. Olha só que receita maravilhosa para nós. É eu considerar o irmão Luiz superior a mim. É eu considerar qualquer outra pessoa superior a mim, né? É simples para nós ter uma vida de humildade perante Deus, porque agindo assim, com o coração, com esse sentimento, irmão Luiz, nós não vamos abrir portas para que o inimigo adentre e venha colocar semente de amargura, semente de egoísmo em nossos corações. Eliezer, o Salmo de número 139 diz: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Tu estás em volta de mim por todos os lados e Tu me proteges com o Teu poder. Na linguagem de hoje, né? E não consigo entender como Tu me conheces tão bem. E o Teu conhecimento é profundo demais para mim. Quer dizer o que, irmãos? Deus conhece a nossa estrutura, nosso coração, nossos sentimentos, né? E eu conversava com alguém essa semana na empresa, como a gente tem que trabalhar para desempenhar bem a nossa função, e ao mesmo tempo você tem que desprender um tempo
para cuidar que alguém não desfaça ou desmereça o seu trabalho também. Por causa da maldade do coração das pessoas. Como as pessoas normalmente, elas têm o hábito de mentir para conseguir, para denegrir ou para se autoproclamar a sua imagem, né? Então, na família a mesma coisa, né? Ciúme, inveja, por posição, por dinheiro, por afeto, né? Por brilho, tantas coisas, irmãos, que se nós não nos cuidarmos, né, nós podemos também, irmãos, deixar o nosso coração chinchar com esse tipo de coisa. Ciúme, inveja, se Deus está usando o irmão, aqui fala sobre relacionamento conjugal, né? Claro que a gente tem um ciúme, entre aspas aqui, que a gente ama, né? Claro que a gente tem que cuidar de quem a gente ama, né? Proteger o nosso campo de lentilha é importante, né? Cuidar das nossas esposas, zelar por elas, sim, óbvio. Mas quando isso passa de uma normalidade, como tem, né? Pode ser que tenha o medo, irmãos, que tem que se libertar disso. Não só dentro do relacionamento, tem pessoas narcisistas. Dizem, a semana passada aconteceu um crime que chocou aqui a nossa micro-região aqui de Jaraguá do Sul. Semana passada o cara assassinou a esposa, né? Porque não, e depois se matou, se não me engano, porque não conseguia viver sem, porque amava demais. Não amava. Ele poderia, no mínimo estava doente, né? Com um sentimento de possessão. Isso não é amor. É egoísmo, narcisismo, juntamente com o sentimento de posse. Eu não sou nenhum psicólogo para tratar dessas questões, mas isso não é amor. Falando sobre o ministério eclesiástico, irmãos, às vezes Deus deu um ministério para o irmão diferente do meu, né? E vice-versa, somos diferentes uns dos outros, somos um corpo, cuja cabeça é Cristo. E às vezes o irmão se destaca numa área e tem aqueles, vou chamar de abençoado, que tem a língua tão afiada para desfazer, desmerecer o trabalho dos irmãos. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Buscando as ferramentas emprestadas do inferno. Do inferno que esses irmãos buscam essas coisas. Não é possível. Sentimento faccioso entre nós por causa de ciúme. Como eu disse, se Caim teve a coragem de matar o seu irmãozinho Abel, inocente, não fez nada de mal para ele, irmão. Ciúme. Então nós podemos ser vítimas todos os dias de inveja no trabalho, no ministério, enfim, entre todas as áreas, irmão. Mas oramos, sim. Vigiar, a Bíblia diz, sendo prudente como uma serpente e simples como uma pomba, né? Para não pagar na mesma moeda nunca. Mas se cuidar, sim, às vezes. Porque tem gente maldosa nesse mundo aí, irmão Eliezer. Meu Deus. E o nosso subtópico 3, né? Duas recomendações que o nosso comentarista coloca aqui para vencer o ciúme. A primeira delas é dar lugar, né? É alimentar a mente com as coisas de Deus. E aí nós temos aquele fabuloso versículo lá de Paulo aos Filipenses, versículo 8 do capítulo 4, vai dizer assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, né? A nossa mente tem que ser ocupada com as coisas de Deus. A segunda orientação que nós devemos, para nós vencer o ciúme, né, é saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. É eu saber até que ponto, né, o irmão Luiz aqui acabou de citar, que nós precisamos cuidar do que é nosso, mas até que ponto, até onde que está indo isso? Né? Eu estou tendo controle disso? Né? Eu estou dando lugar para que as coisas de Deus, para que o fruto do Espírito, a cada dia germine mais e mais no meu coração, porque é somente com a minha mente no céu, com a minha mente nas coisas de Deus, que eu vou conseguir vencer essas coisas que o inimigo todos os dias vem tentando plantar em nossos corações, nos corações das pessoas que a gente ama. Então, se a constatação for afirmativa, né, que está comprometendo a sua qualidade de vida, é importante procurar ajuda, né? Procurar ajuda pastoral, procurar ajuda, né, na palavra, né, que a palavra de Deus é o manual de vida para nossos corações, né? Sempre encontramos uma orientação através da palavra de Deus. Então, finalmente, com muita atenção no que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor,
é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Que maravilhoso. Aleluia. Nossa, porque a Bíblia diz que não há bem, em nós, irmãos, não há muita coisa de boa se não for o Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos deixar, irmãos, não sobra quase nada. Não é nada. Então, possamos desenvolver o fruto do Espírito, né? Está relatado lá em Gálatas, né, irmão Eliezer? E vamos deixar-se que essas características permeiem o nosso dia a dia. Aí tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, né? Aqui prudência, a Bíblia diz ser prudente como a serpente, simples como a pomba, né? Isso aqui Jesus foi fantástico quando comparou esses dois animais. Jesus é perfeito, é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, foi o Deus encarnado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas essa sabedoria não é humana, né? Não era humana, óbvio que não era humana. Prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Meu Deus, que coração, né? Que estágio, né? Que nós possamos chegar nesse estágio, irmãos. Só com o Espírito Santo para nos ajudar. Mas quando nós nos deixamos moldar pelo Espírito Santo, as coisas ficam menos difíceis, não fáceis, menos difíceis. Oxalá Deus que possamos, né, irmão, tirar cada dia que passa do nosso coração característica de Caim, né, que possamos, e alguns de nós possam ter, em parte, né, natureza pecaminosa, né? Paulo disse, né, o homem velho, né, coisas que eu não quero fazer. Então, irmãos, falando sobre ciúme hoje, né, tratando como uma obra da carne, né, da carne, né, só vivendo uma vida com Deus para superar essas coisas, né, que o mundo aí jaz no maligno, né, todo o sistema, né, mas nós como igreja, irmãos, temos a Bíblia Sagrada. Esse livro que transforma a vida há mais de 2000 anos. Tem transformado as vidas nos dias de hoje. Tem moldado a minha vida. E se eu der lugar ao Senhor, Ele vai continuar moldando. Não há o que Deus não possa fazer. Não há onde Deus não possa chegar. E não há empecilho para Deus, irmão Eliezer. Eliezer, se o senhor quiser fazer suas considerações, sua conclusão e orar também por nós. Então, para finalizar, irmãos, a orientação que nós deixamos aqui aos nossos professores em sala de aula, né? Relacionado a essa lição de ciúmes, né? Que você peça a Deus, né, que te direcione nessa aula, para que você venha a ministrar segundo o Espírito Santo colocar no seu coração, porque às vezes na sua classe, ou até mesmo, por que não, né? Às vezes nós mesmos estamos entrando em alguns caminhos e prosseguindo em alguns caminhos aonde futuramente, sem nós perceber, vai nos levar à destruição moral e espiritual, né? Então, que nós viemos pedir a Deus sabedoria, viemos pedir a Deus discernimento das nossas atitudes, as nossas ações, para que nós venha estar cada dia frente a frente com esse espelho chamado Bíblia Sagrada, vendo aonde que nós estamos pisando. Então, isso é meu pedido a você, professor, você, professora, em sala de aula, ore pelos seus alunos, que você tenha uma aula abençoada, que os seus alunos saiam edificados dessa aula, para que nenhum venha errar o caminho, e se algum está nesse caminho, aonde vai levar uma destruição, que você seja um canal de Deus na vida dessa pessoa, através do ensino da palavra, que venha moldar a vida desse aluno no caminho certo de Deus. Vamos orar? Vamos orar nesse momento para a sua vida. Amado Deus, te louvamos, Jesus, por esse momento que estamos aqui, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, Pai, que sempre nos corrige, nos adverte. Ó Deus querido, que nós a cada dia venha olhar para o nosso interior, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, constatar, Senhor Deus, o seu trabalhar em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada professor, cada aluno. Abençoa, Senhor Deus, a cada um, Jesus, que nós venhamos a cada dia estar trilhando esse caminho no centro da tua vontade, ó Pai. Obrigado por tudo, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou te pedir, você não esqueça de dar um joinha, compartilhar, se inscrever no canal, é uma bênção, compartilhe com alguém, deixa Deus te usar. Foi bênção para você? Divida com alguém. Em nome de Jesus. E essa foi mais um EBD em Dia, e até a próxima. Que Deus te abençoe.